Sejam todos bem-vindos a mais essa aula de rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Hoje trabalharemos com estabilidade, terceirização e educação ambiental. Então, aí dentro do nosso módulo 3, responsabilidades do departamento pessoal. Bom, quando a gente fala em estabilidade, terceirização, fala nas questões ambientais, a gente tem que ver da onde surge tudo isso. A lógica do meio ambiente do trabalho está prevista no artigo 7º da Constituição Federal, que vai dizer que é um direito, né, dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Ou seja, quando a gente fala que está na Constituição, esse direito, significa que são os direitos mais básicos que todos nós temos, porque a Constituição é o ápice do nosso ordenamento jurídico. Todas as outras normas têm que estar de acordo com essa Constituição, tem que fazer o detalhamento daquilo que está na Constituição Federal. Então, quando a gente fala que a Constituição fala que nós temos direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, é porque o empregador tem que agir para gerar esta redução de risco. E como isso funciona? Como é que essa legislação está estruturada? Bom, primeira coisa, nós temos as NRs, que são as normas regulamentadoras. Nós temos várias normas regulamentadoras conforme o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se eu sou departamento pessoal de um hospital, eu tenho que saber de cor e salteado, ou seja, de cima a baixo, a NR número 32. Por quê? Porque é a norma regulamentadora que fala em trabalho em condições de ambiente hospitalar. Ou seja, lá vai ter todas as regras. Para vocês terem uma ideia, está escrito na NR 32 que os profissionais que trabalham em ambiente hospitalar, eles não podem utilizar sapato aberto. Sapato aberto? Exatamente. Não pode trabalhar de sandália. Por quê? Porque tem toda uma questão de segurança. Pode cair uma agulha, pode machucar, enfim. Então, eles verificaram que é um risco para o trabalhador ir trabalhar com sapato aberto, né? Aparecendo o dedo, enfim. Por quê? Porque isso pode gerar um risco. Então, para evitar, o sapato tem que ser fechado. Claro que para eles criarem essa regra dentro dessa norma regulamentadora, isso está fundamentado em vários estudos, em várias estatísticas, enfim, para reduzir acidentes. E se verificou que essa regra é importante para esse ambiente hospitalar. Se nós estivéssemos num ambiente de educação, num colégio, tem uma regra desse tipo, de que os profissionais não podem ir de sapato aberto? Não, não existe. Por quê? Porque não se verificou que dentro de um ambiente escolar existiria algum tipo de risco se a pessoa for de sandália ou de sapato, se vai mudar alguma coisa. Mas isso dentro do ambiente hospitalar se observa. Então, tem uma NR específica para ambiente hospitalar que tem essas e mais várias outras regrinhas específicas que tem que ser observado. Tudo isso para quê? Para evitar acidente, para cuidar da saúde do trabalhador. Então, nós temos essas normas regulamentadoras de vários setores diferentes e claro que os setores que têm mais risco, às vezes, têm NRs próprias que devem ser observadas. Então, uma coisa que é importante quando a gente é de departamento pessoal, a gente verificar qual é o risco, qual é o tipo de risco daquele local em que eu trabalho. Esse local tem alguma NR específica ou só as NRs gerais? E aí a gente vai seguir as NRs específicas, caso existam NRs específicas para aquele local de trabalho. SESMIT, o que significa essa expressão? Que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Falei em aulas anteriores, toda empresa tem que ter esse SESMIT. Esse SESMIT não precisa ser uma portinha que diga aqui é o SESMIT, pode ser um SESMIT terceirizado. Mas sempre teremos que ter um SESMIT. O SESMIT é composto por profissionais especialistas na área de segurança do trabalhador. Então, é dentro do SESMIT que trabalha o engenheiro do trabalho, que trabalha o técnico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho. Então, nós temos pessoas que vão trabalhar nesse setor que vão cuidar da saúde do trabalhador, tá? Para evitar acidentes, para evitar que pessoas trabalhem em local que de repente elas tenham alguma questão de saúde que não possam trabalhar. Então, tudo isso é organizado a partir desse SESMIT. Esse SESMIT que vai produzir alguns documentos que são fundamentais. O PPRA e o PCMSO são dois que são obrigatórios para todos os tipos de empresa. PPRA é Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. PCMSO é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, o PPRA é aquele programa
que vai estruturar qual é o risco daquele ambiente. Então, um objetivo do PPRA é verificar qual é o risco de cada um desses ambientes, para verificar se tem alguma limitação para trabalho ali naquele ambiente ou não, tá? Então, dependendo do ambiente, vai ter risco ergonômico. Dependendo do ambiente, vai ter um risco é, biológico. Então, tem vários tipos de risco que eles vão analisar. Risco ergonômico é o mais comum, né? Que tem em quase todos os lugares. O biológico já não é, né? Aí nós estamos falando em ambiente que mexe com questão de saúde, não, enfim. Então, são várias questões que são avaliadas. Cada ambiente tem que ter o seu PPRA. Né? Então, o PPRA da empresa tem que comportar todos os setores daquela empresa e o risco de trabalho em cada um desses setores. É feito por técnico de segurança do trabalho. O PCMSO é feito por médico do trabalho e ele se baseia no PPRA. A partir do risco ambiental daquele ambiente, existe alguma limitação para trabalho? A pessoa, de repente, que tem algum tipo de comorbidade, pode trabalhar nesse lugar? Não pode? Tem alguma doença limitante para trabalhar naquele local? Se tem, como é que a gente vai verificar? Ou, às vezes, não tem uma limitação, mas tem que ter uma atenção especial. Então, se a pessoa tem um tipo de doença, se ela trabalhar naquele local, ela tem que ter aí vários cuidados adicionais para que aquela doença não piore, né? Não se desenvolva, não se agrave. Então, tudo isso está previsto no PCMSO, a partir do risco ambiental que é visto no PPRA. Já o LTCAT não é um documento obrigatório para todos os ambientes, é só para os ambientes que têm a questão da insalubridade, da periculosidade, tá? O LTCAT é laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Então, é utilizado quando há muitos riscos ambientais inerentes à questão de insalubridade e de periculosidade. Então, é um documento mais complexo, que normalmente é feito por engenheiro do trabalho. Então, o LTCAT ele vai observar se existe algum risco da pessoa ter que receber insalubridade ou periculosidade. Qual a grande diferença de insalubridade e de periculosidade? Insalubridade, eu tenho risco de desenvolver uma doença. A periculosidade é quando eu tenho risco iminente de vida. Então, veja bem, insalubridade tem 3 graus de insalubridade. Então, posso estar num ambiente insalubre, de baixa insalubridade, de média insalubridade ou de alta insalubridade. Se for de baixa insalubridade, eu vou ganhar um adicional de 10%. Se for de média, 20%. Se for de alta, 40%. Eu gosto de dar muito o exemplo de hospital, porque o hospital é um lugar que costuma ter risco, né? Por quê? Porque é fácil a gente ter um desenvolvimento ao longo do tempo de uma doença, mas nós temos graus diferentes. Ora, quem trabalha numa portaria de um hospital tem um risco? Tem, mas é um risco diferente do risco do enfermeiro. E será que todo enfermeiro tem o mesmo risco? Não, provavelmente aquele que trabalha com uma doença infecto-contagiosa num isolamento tem um risco diferente. Então, normalmente, claro, aqui eu estou falando geral, cada caso é um caso, cada hospital tem que ser avaliado, porque tem um PPRA específico. Eu posso ter um hospital do lado do outro e 2 PPRAs bem diferentes, né? Cada um tem que ser avaliado. Cada um tem um LTCAT específico, mas de uma maneira assim mais geral, generalista, a título de exemplo, para ficar didático. Seria provável, vamos dizer assim, que alguém que trabalha na portaria tenha um contato pouco frequente com os pacientes, né? Passa, não passa do lado, ele não toca no paciente, eles passam próximo só. Então, talvez aí um adicional de insalubridade de 10%, porque um risco é um risco baixo. Já um enfermeiro que toca no paciente, um grau de risco médio, né, no desenvolvimento aí de uma doença, dele desenvolver algum tipo de doença. Já o enfermeiro que trabalha no setor de isolamento, o que é esse setor de isolamento? É onde eu tenho doença infecto-contagiante que transmite pelo ar. O risco é bem maior, né? Uma coisa é eu ter que tocar num paciente e de repente botar a mão na boca. Quem é que vai botar? Tocar no paciente e lamber a mão, né? Esse é um grau de risco médio, pode desenvolver. Outra coisa é eu estar próximo do paciente e de repente contrair uma doença porque eu estou no mesmo ambiente, porque o ar transmite. Então é um grau de risco alto. Então eu posso ter um enfermeiro que trabalha na clínica médica ganhando um adicional de insalubridade médio de 20%. Já o enfermeiro
que trabalha na UTI do isolamento da doença infecto-contagiosa tem um grau de risco aí alto, de 40% de insalubridade, tá? Então, só para ficar didático, de maneira geral, 10, 20 e 40, porque o risco é diferente. Existe, gente, e tem o dever, a empresa não apenas existe, mas ela tem o dever de entregar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Esse EPI, ele pode sim reduzir riscos, tá? Mas eu só vou deixar de pagar insalubridade se eu tiver como comprovar que aquele EPI acaba com os riscos. Se ele só diminui riscos, eu continuo tendo que pagar a insalubridade. E tenho o dever, sim, de entregar o EPI para aquele profissional, né? Se existe algum equipamento que pode reduzir, é um dever do estabelecimento entregar para o profissional, tá? Mas eu só vou deixar de pagar a insalubridade se o EPI comprovar por A mais B que ele elimina totalmente o risco, eu não precisaria pagar. Na prática, se é alguma coisa mais de contato, eu consigo, agora alguma coisa respiratória é um tanto quanto difícil a gente comprovar que o EPI vai eliminar. Por exemplo, usar uma máscara. Certamente é algo que diminui risco, mas dizer que vai eliminar por A mais B é muito pouco provável, né? Enfim, diferentemente da periculosidade. A periculosidade é um risco iminente de você virar óbito, né? Então, não tem grau de insalubridade, de periculosidade. A periculosidade é sempre de 30%, porque ou você tem o risco ou não tem. Então, tem algumas funções que já se entende que é perigoso, outras que vão depender de laudo. Por exemplo, trabalhar com fios de alta tensão. De alta tensão. Então, imagina a pessoa que trabalha com fio de alta tensão, põe a mão num fio desencapado. O que vai acontecer com ela? Provavelmente, né, é óbito, né, que vai acontecer, porque é um acidente. Ou também trabalhar com bomba de combustível. Imaginem vocês que a pessoa está abastecendo um carro, está segurando a bomba de combustível, ou seja, está passando combustível ali e pega fogo. O que vai acontecer? Explosão. A pessoa que está segurando uma mangueira de combustível, o que vai acontecer com ela se der uma explosão ali? O risco de óbito deve ser na casa, não sei, dos 99,9%. Né? Não saberia também precisar isso, mas me parece que é um risco muito alto. A legislação entende que é um risco muito alto. Então, esse tipo de trabalho, ele é considerado um trabalho que gera periculosidade, porque tem esse risco iminente de óbito. Por isso que eles ganham um adicional de 30%. Então, se é perigoso, é 30%. Se é insalubre, depende do grau de insalubridade. Eu posso ter um adicional de 10%, de 20% ou de 40%, a depender do grau. Só que tem uma diferença brutal entre a periculosidade e a insalubridade. Esses percentuais, quando a gente diz, ganha um adicional de 30, ganha um adicional de 10, 20, sobre o quê, né? Porque 10% do quê, né? Então, nós temos que ter essa resposta. A periculosidade é sobre o salário base da pessoa, né? Então, qual é o salário base da pessoa? Se ela ganha o salário base R$ 5.000, o adicional de periculosidade é 30% de 5.000. Se o salário base da pessoa é 4.000, a periculosidade é 30% sobre 4.000. Já a insalubridade, 10, 20 ou 40, é um percentual sobre o salário mínimo. Não interessa quanto, a pessoa pode ganhar 20 mil por mês. Ela vai ganhar o adicional de insalubridade de 10% do mínimo. 20% do mínimo, 40% do mínimo. Então, às vezes a gente diz, poxa, é melhor ganhar a insalubridade, porque é 40%. Não necessariamente, dependendo do salário da pessoa, é melhor até que seja perigoso, porque 30% pode valer mais, 30% do salário da pessoa pode valer mais do que 40% do salário mínimo. Claro que daí depende qual que é o valor, né, desse salário desse colaborador, tá? Uma coisa importante, a pessoa ela não pode ganhar insalubridade e periculosidade, tá? Se por acaso for observado pelo LTCAT que aquele trabalho dela gera o direito tanto à insalubridade quanto à periculosidade, ela vai ter que escolher qual dos dois ela quer. Normalmente a pessoa faz conta, né? Dependendo do salário dela, enfim, pode valer a pena pegar a insalubridade. Se for grau máximo, né? Se for grau baixo ou mínimo, sempre vai valer mais a periculosidade. Aí é questão de cálculo, né? Mas é ela que decide, tá? O artigo 75 da CLT vai falar que o empregador ele deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva sobre as precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Então tem que ser muito treinado, tem que ter muito treinamento, tem que ter muito aviso, tá?
O empregado deve assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, ao mesmo tempo que o empregador tem o dever de informar de maneira expressa e ostensiva todos os riscos e treinar para que os funcionários não tenham nenhum problema, o empregado ele também tem que dizer, olha, eu vou cumprir as normas de segurança. Posso até achar, entre aspas, uma besteira, por exemplo, no ambiente hospitalar e de sapato fechado, mas eu vou cumprir, porque se tem uma norma regulamentadora que diz que isso diminui risco de acidente, eu vou cumprir mesmo que às vezes eu acho que é uma coisa meio sem noção, né? Não interessa, né? O importante é a gente cumprir porque sai do pressuposto que a orientação que vai ser dada está toda embasada cientificamente, tá? Aqui, então, tem o inciso 23 do artigo 7 que vai falar que eles têm direito, né, que os trabalhadores têm direito a adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Que lei é essa? CLT, que vai falar da insalubridade, que é calculada sobre o salário mínimo de 10, 20 ou 40, conforme o grau de risco, e a periculosidade sobre o salário base, que vai ser sempre no percentual de 30%. O artigo 191 da CLT vai falar sobre a eliminação ou a neutralização da insalubridade. Então, o que elimina ou neutraliza? Adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de equipamento de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Tá? Então, quando a gente tem a eliminação ou a neutralização, né, eu elimino ou eu acabo, aí eu até poderia deixar de pagar adicionais. Como normalmente a gente não consegue eliminar na integralidade nem neutralizar na integralidade, a gente continua pagando, mas muitas vezes o EPI pode reduzir um grau de risco às vezes alto, sem EPI, com o EPI de repente é um grau de risco médio, né, para insalubridade. Mas se vocês fiquem tranquilos que essas informações do ambiente de trabalho em que vocês estejam atuando não é uma definição de vocês, né? Não é do gestor de RH. Essas definições são definições dadas pelo engenheiro do trabalho, com técnico do trabalho, enfim, são pessoas que têm uma formação específica, tá? E aí a gente, quanto gestor de RH, segue aí as orientações desse pessoal técnico, tá? Então, é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, saber, será que é insalubre grau máximo, médio? Isso vai ter o profissional que obrigatoriamente a empresa vai ter que ter, nem que seja terceirizado, né, contratado só para isso, mas que vai apresentar o laudo e fundamentar em cada ambiente de trabalho. O que nós temos que cuidar enquanto gestores de RH é que, às vezes, o ambiente A gera uma insalubridade grau médio e o ambiente B uma insalubridade grau máximo. Aí tem muita gente num determinado dia no setor B, que é onde é grau máximo, e no setor A faltou funcionário. Aí alguém diz, vai pegar um funcionário de um setor e vai botar para outro. Cuidado para ver se você não vai ter que pagar algum valor diferenciado aí por esse um dia que ele mudou do local que ele estava trabalhando, tá? Então, em empresas em que nós temos graus de insalubridade muito diferentes um dos outros, a gente tem que cuidar com isso, com o rodízio de profissional que vem para cá, vem para lá, às vezes em falta de um ou de outro. Esse tipo de cuidado, aí sim é dever do gestor de RH tá muito antenado, né? Saber muito como é que funciona, tá? Outros dois artigos importantes da CLT sobre a questão da insalubridade, artigo 194 e artigo 195. Então, que vai dizer, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde e à integridade física, nos termos dessa seção e normas, tá? Então, tá aí a fundamentação do porquê que se a gente conseguir acabar com o risco, a gente não precisa pagar o adicional, apesar disso ser um tanto quanto complexo, né? A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do Ministério do Trabalho ou do engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho, tá? Por isso que a gente tem que o LTCAT, ele não pode ser feito por técnico do trabalho, tá? Ele é feito por engenheiro do trabalho, e se a pessoa depois ingressar na justiça, vai ter a perícia específica. Por que é importante a gente pagar a insalubridade e a periculosidade correta? Primeiro, que é lei, né? É o mínimo que a gente tem que fazer para o funcionário, afinal, ele está colocando a vida dele em risco. E isso é sempre importante a gente pensar quando a gente paga adicional,
de insalubridade, de periculosidade, de alguma maneira a pessoa está se colocando numa situação de risco. E o adicional é para dar uma contraprestação. Poxa, você está nessa condição e eu te valorizo, tanto é que eu estou te pagando esse adicional porque você está se colocando numa condição de risco. Então não vamos esquecer disso, né? No mundo ideal, a gente conseguiria neutralizar, acabar, né, com periculosidade e insalubridade, seria o ideal. Por quê? Ah, porque eu deixo de pagar os adicionais? Não. Claro, isso vai gerar né, uma economia para o empregador, mas não é nem por isso, é porque se a gente consegue acabar o risco, a gente não está botando um colega, né, numa situação que pode aí desenvolver uma doença ou tem risco de óbito, né, então a gente cessar e acabar seria perfeito, mas infelizmente não é possível, então por isso que se paga o adicional. Mas, o que eu queria trazer é que o adicional ele, muda o valor da hora extra. Então, vocês devem lembrar que quando a gente falou no módulo passado sobre hora extra, eu disse: "Olha, se eu ganho R$ 2.200 por mês, esse é o meu salário, eu trabalho 220 horas, mensais, isso significa 2.200 de salário dividido por 220 horas mensais, significa que eu tenho um salário de R$ 10 por hora. Se eu fizer hora extra, eu tenho que ganhar essa hora acrescido, né, cada hora a mais que eu fizer como hora extra, acrescido do adicional de 50%. Então, o valor da minha hora é 10, o valor da minha hora extra é 15, porque eu tenho que adicionar R$ 5. Só que se eu estiver ganhando a insalubridade, eu vou ter que pegar o meu salário base, acrescentar o valor da insalubridade, e aí esse salário eu vou dividir então por 220 horas. Então, o fato de eu deixar de pagar insalubridade para alguém que deveria, significa que eu deixei de pagar o adicional em si, de insalubridade, mas que todos os cálculos de hora extra que eu fiz para esse funcionário tá tudo errado. Porque eu não levei como base o valor da insalubridade. Então, uma coisa é eu pegar um salário de R$ 2.200 que vai me gerar um valor de hora de R$ 10 e sobre R$ 10 pagar hora extra. Outra coisa é eu ter o salário de 2.200 mais o adicional de insalubridade. Então, suponhamos aqui, para facilitar, né? Uma coisa é ter uma hora de R$ 10 a hora, outra coisa é se essa soma der uma hora de R$ 12. Se for R$ 12, já não é, né, o adicional de 50% já não é mais R$ 5, já é um pouquinho mais. Então, tudo isso vai ser efeito cascata. E aí, o meu DSR, que eu calculo com base na hora extra, também já vai ter um valor um pouco maior. Então, tudo isso vai gerando reflexo. Isso significa que as minhas médias que foram calculadas para férias já são um valor diferente também. A diferença do 13º também, porque no 13º eu também faço a média de todas essas verbas que eu ganho por ano, e isso vai incorporar no meu 13º, a média de tudo isso que eu ganho por ano. Então, é um efeito cascata. Se a gente deixa de pagar, a gente está, além de infringir numa ilegalidade porque deveria estar pagando, a gente está admitindo, que toda a nossa folha de pagamento tem cálculo errado. E depois a pessoa entra na justiça e ganha isto, vejam bem, é um valor alto. Por quê? Porque pode parecer, mas deu R$ 1 por hora de diferença. É, R$ 1 para cada hora extra que ela fez. Quantas horas extras ela fez por mês? Quantos anos, às vezes, ela está trabalhando nessa empresa? Né? Então, a gente soma isso e não vai ficar um valor tão pequenininho assim, no final das contas, tá? Então, é importante saber que a insalubridade e a periculosidade se somam ao salário base para partir daí fazer cálculo de hora extra, para daí partir daí fazer cálculo de adicional noturno, para fazer depois a média das férias, a média do 13º, o valor do DSR, então tudo vai ter uma diferença a ser paga porque a gente calculou sobre uma base equivocada, tá? Então isso dá um reflexo bem grande depois, se tivermos aí alguma ação trabalhista, tá? Questões previdenciárias, que se relacionam muito com essa parte de segurança e medicina do trabalho. Alguns conceitos, tá? Quando a gente fala em seguridade social, a seguridade social no Brasil se divide em 3 tópicos: em previdência social, em assistência social e saúde. A saúde é o sistema único de saúde, todo mundo tem direito, independentemente da condição, né, qualquer um pode usar o SUS, né, independente aí se tem R$ 2 na conta ou se tem 2 milhões na conta, né, o SUS é para todos,
independente de qualquer coisa. A assistência social é para todos que dela necessitam, mesmo que elas nunca tenham contribuído. Então, a assistência social, ela tem vários benefícios que tem regras para se conseguir, independentemente se a pessoa tenha contribuído com alguma coisa ou não. Então, por exemplo, o Bolsa Família é um benefício da assistência social. O que que significa isso? Aqueles que preenchem um pré-requisito, e sempre tem um pré-requisito, Bolsa Família. Vão ganhar. Ah, mas a pessoa nunca trabalhou na vida, não tem problema. Ela preenche os requisitos, ela vai ganhar aquele benefício porque é um benefício assistencial, diferentemente da previdência social. A previdência social tem uma série de benefícios para quem contribui com ela. Como é que a gente contribui? Pagando aquele INSS que nós vimos no módulo passado, o valor que é descontado do funcionário, né? Então é descontado um valor todo mês do funcionário para o funcionário pagar a previdência e o patrão ainda complementa aquele valor, né? Então, a previdência social tem uma série de benefícios, mas só para quem contribui com ela. Quem não contribui não tem direito aos benefícios previdenciários. E às vezes as pessoas fazem alguma confusão disso, porque tanto previdência social, quanto assistência social, quanto saúde estão dentro do grande tópico Seguridade Social. Então, às vezes, as pessoas confundem os benefícios da assistência com os benefícios da previdência. Então, previdência é uma espécie de seguro forçado, né? Enquanto a gente faz um seguro de carro, a gente faz o seguro torcendo para nunca utilizar. Mas a gente só vai ter direito àquele seguro de carro se a gente bater o carro e der perda total, a gente só vai ter o direito se nós estivermos pagando o seguro para a seguradora. Se eu não paguei o seguro para a seguradora, não tenho a reclamar. Bati o carro, deu perda total, perdi o carro, né? Não tem muito o que fazer. Agora, se eu estiver pagando seguro, tem. Só que a diferença da previdência é que não é uma opção, né? O seguro do carro eu opto, eu negocio quanto que eu quero, qual é o valor que vai ser do seguro e tudo mais. A previdência não, é um combo fechado, eu sou obrigada a aderir e tem um valor que eu vou pagar por mês, né, conforme aquela tabela que a gente viu no módulo passado, e tem os benefícios que já são pré-estabelecidos, tá? Então, entre os benefícios da previdência social, por exemplo, a gente tem o salário família. Salário família só vai receber quem contribui para a previdência social. Você lembra salário família, que eu falei que quando a gente admite um trabalhador, a gente tem que pedir cópia da certidão de nascimento dos filhos? E se for, né, os filhos menores de 14 anos, para o salário família, e eu ainda tenho que pedir comprovante de escolaridade, e se tiver menos de 6 anos, comprovação que está vacinado. Então, são pré-requisitos para receber o benefício previdenciário do salário família, e ele tem que ser de baixa renda. Então, tem regras específicas. Já a assistência social é todo mundo que cumpre as regras, mesmo que não tenha tido aí nenhuma contribuição. Por isso que eu falei até salário família e Bolsa Família. Bolsa Família é da assistência social, salário família é da Previdência Social. Dentre os benefícios da Previdência Social que eu quero destacar, tem o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Então, o auxílio-doença, que o nome técnico é benefício de incapacidade temporária, tá? Antigamente era auxílio-doença, hoje em dia a gente utiliza a expressão incapacidade temporária no papel. Na prática, todo mundo fala auxílio-doença, né? Então, o auxílio-doença é um benefício. Por quê? Por que a gente fala que é temporário? Porque por um período de tempo eu não vou conseguir trabalhar. Então, eu apresento o atestado médico, os 15 primeiros dias a empresa vai pagar, a partir do 16º dia, quem vai pagar é a Previdência Social. Eles vão pagar esse benefício. Por quanto tempo? Pelo tempo que eu ficar incapacitado para o trabalho. Claro que isto é verificado por um médico da Previdência Social através de uma perícia médica. Obviamente que eu levo os laudos do meu médico particular, né, ou o médico que me atendeu no SUS, enfim, todos os documentos que eu tenho para tentar comprovar, mas a decisão do que vale é desse perito, desse médico perito que vai dizer, ó, você vai ter que ficar afastada por 10 dias, por um mês, por 2 anos, por 10 anos, tá? Se ele entender que essa incapacidade é permanente, ou seja, não tem chance de reabilitação, você não vai ter direito ao auxílio-doença, você vai ter direito à aposentadoria por invalidez, tá? Então, você vai ter aposentadoria por invalidez, que é essa incapacidade permanente. O auxílio-doença é temporário, tá? Então, por um período de tempo. E esse auxílio-doença, quando eu me afasto, por auxílio-doença, tem que ver qual é a modalidade que ele foi deferido, porque esse auxílio-doença, ele tem a modalidade doença pura, né, e tem a modalidade que é o auxílio-doença acidentário, que é aquele auxílio-doença que eu tenho direito porque eu recebi porque eu tive um acidente de trabalho, ou uma doença equiparada a acidente de trabalho, uma doença ocupacional que se equipara.
a acidente do trabalho. Isso é importante, tá? Então, tive um acidente de trabalho. O que vai acontecer? Eu vou ter, né, todo o encaminhamento, e aí eu vou ter o afastamento e eu vou ganhar o auxílio-doença modalidade acidentária, que é o que a gente diz, tem o B31 e o B91, que é o código do INSS, tá? O B31 é o doença, e o 91 é esse acidentário. Quando eu recebo esse acidentário, que pode ser por um acidente, ou por uma doença ocupacional, quer dizer, que foi desenvolvida no ambiente de trabalho, durante esse benefício doença acidentário, o patrão tem que pagar o INSS todo mês, desculpa, tem que fazer o recolhimento do meu FGTS todo mês. E quando eu volto para o meu ambiente de trabalho, eu tenho a estabilidade de 1 ano. Quando eu recebo o benefício B31, que é o normal, é o auxílio doença tradicional, o patrão não vai ter que fazer enquanto eu estou afastada o pagamento, o recolhimento do meu FGTS, e quando eu volto, quando eu estiver apta para o trabalho, se ele quiser me mandar embora, ele pode. Porque a regra da demissão é assim: a pessoa que está apta a trabalhar, ela também está apta a ser mandada embora. Então, ela também pode ser mandada embora. Então, se ela retornou ao ambiente de trabalho e ela tem condições de trabalho, em tese, ela tem condições de ser mandada embora, claro, e aí mandar embora sem justa causa, pagando todos os benefícios da demissão sem justa causa, né? Veja bem, pode, sem justa causa. Claro que isso temos que verificar se isso não pode caracterizar uma discriminação. Você pode mandar embora no sentido, olha, eu não quero mais que você fique aqui, sem justa causa, eu te pago os teus direitos. Mas isso não pode embasar uma discriminação. Ah, tô mandando embora porque ela teve uma doença e agora tá voltando. Se ela conseguir comprovar que você tá mandando embora porque ela teve uma doença, isso é discriminatório. E aí eu não posso ter demissão discriminatória, tá? Mas pode acontecer de eu já ter vontade de mandar ela embora, a pessoa ficou doente, voltou e, bom, eu já ia mandar embora, por um acaso ela ficou doente. Mas tudo isso é uma questão de prova, tá? Então a gente não pode fazer demissão discriminatória, tá? Só com essa observação. O BPC, eu botei ali uns asteriscos, porque é uma coisa que se confunde muito, é o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício da assistência social. E ele é pago para as pessoas de baixa renda, idosos de baixa renda, que não têm outro meio de comprovar sua subsistência, que são pobres na acepção jurídica do termo, tá? E aí, pobre na acepção jurídica do termo é renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, apesar de ter julgados que ampliam um pouco esse valor, mas enfim. Ou uma pessoa que tem, né, com deficiência e também não tem essa condição de se manter, tá? Então, esse benefício ele é pago no valor de um salário mínimo. E muitas vezes as pessoas confundem o BPC com aposentadoria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a aposentadoria é um benefício da Previdência Social, só ganha quem contribuiu. Benefício da assistência social, não. Tá? Então, o BPC é um benefício da assistência social. Só que, como tudo é pago pela Seguridade Social, às vezes as pessoas confundem as coisas. E aí diz, é o meu vizinho, ou o amigo do vizinho, do conhecido, nunca trabalhou e se aposentou. Não, talvez o que esse vizinho, do amigo, do conhecido aí ganhou é um BPC, que é um benefício de assistência social. Porque se ele nunca trabalhou na vida, ele nunca recolheu para a Previdência. E se ele nunca recolheu para a Previdência, ele não tem como ter se aposentado. É simplesmente impossível. Talvez o que ele conseguiu é um benefício de prestação continuada. Mas como é pago pelo Seguro Social, muitas vezes as pessoas têm essa confusão, gera essa confusão, tá? Mas um é pago pela Previdência e outro pela assistência, certo? Vou falar um pouquinho também de estabilidade. A estabilidade é uma limitação ao poder do empregador para despedir o empregado, permitida dispensa na ocorrência de justa causa, ou seja, falta grave cometida pelo empregador. Então, quando eu tenho justa causa, eu tenho a possibilidade de quebra da estabilidade. Então, nós temos algumas estabilidades, tá? A estabilidade em cargo efetivo. Essa estabilidade, ela está em extinção, é só quem já tinha antes da Constituição, tá? Está previsto no artigo 492. É para quem fica mais de 10 anos no mesmo cargo, antigamente, tinha estabilidade, não podia ser mais demitido, tá? Veio a Constituição, nós temos essa mudança, então praticamente não existe mais ninguém que ainda esteja trabalhando que tenha esse direito, né? Então, por isso que a gente diz que está em extinção, mas pode ter um caso lá que outro, tá? Mas é uma coisa que não existe mais, só quem tinha adquirido antes. De dirigente de sindicato ou de associação, o artigo 8 da Constituição vai falar que a partir da candidatura, então quem quer se candidatar ao sindicato, à diretoria do sindicato, no momento que se candidata, até 1 ano depois do término do mandato, se for eleito, é claro, tem estabilidade. Se não for eleito, no dia que sair o resultado que ele não foi eleito, perdeu, né? Essa estabilidade. Só daí vai ficar do dia que ele se candidatou até o dia que ele perdeu a eleição. Membro de CIPA, também da candidatura até 1 ano após o término do mandato. O que é essa CIPA?
é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem a finalidade de observar o local de trabalho e ajudar a reduzir os riscos de acidente. Essa CIPA é composta metade por trabalhadores eleitos entre os próprios pares e metade por pessoas indicadas pelos empregadores. Só tem estabilidade quem for eleito pelos próprios pares, tá? E não quem foi indicado pelo empregador. Acidente de trabalho, né? Que é após o retorno do afastamento do INSS por prazo de 1 ano, tá? Gestante também tem estabilidade, e a gestante tem estabilidade da gravidez até 5 meses após o parto, mesmo que ela não saiba que está grávida. Então, antigamente tinha essa questão, mas o empregador mandava embora porque dizia, ela nunca me comunicou da gravidez. Irrelevante se comunicou ou não. O fato é, ela está grávida, ela tem estabilidade. Às vezes ela pode nem saber. Se ela não sabia que estava grávida e foi mandada embora, ela tem direito à estabilidade? Tem, ela vai ter direito à reintegração ao ambiente de trabalho, tá? Então, é irrelevante se ela sabe ou não, o fato é, com a gravidez, ela tem estabilidade até 5 meses após o nascimento do filho. Não vamos confundir isso com licença gestante. Licença gestante, né? A licença gestante, melhor dizendo, a licença maternidade, é duração de 120 dias a partir, né, do momento que se afastou. Ela pode se afastar um pouquinho antes do nascimento, a depender da definição do médico. Às vezes, se é uma gravidez de risco, o médico para de trabalhar 10 dias antes, 15 dias antes do nascimento do bebê, e a partir desse afastamento, então ela tem 120 dias para retornar ao trabalho, que é a licença gestante. Não tem nada a ver com a estabilidade, tá? E o último conceito dessa nossa aula é o conceito da terceirização. A terceirização é a transferência de parte das atividades de uma empresa para outra, que passa a funcionar como terceiro nesse processo produtivo, tá? Então aqui tem um desenho que vai dizer assim, ó, aqui nós temos um trabalhador que tem um contrato de trabalho com o prestador do serviço, que é o empregador aparente, e esse prestador de serviço tem um contrato com o tomador de serviço, que é o que a gente diz de empregador real, né? Que é onde o trabalhador faz o seu trabalho. Então, nós temos uma triangulação. Então, o trabalhador, ele vai no ambiente do tomador de serviço, vai lá, né, fazer as atividades, mas o contrato de trabalho dele é com o prestador de serviço, tá? Que é o empregador aqui que vai assinar a carteira de trabalho dele, tá? Então, essa é a tríade aí da terceirização. E por isso que tem gente que critica muito a terceirização, porque diz que é uma maneira de diminuir custos e que quem paga tudo isso é o trabalhador, porque normalmente essa empresa de prestação de serviço, ela acaba pagando um salário menor para o trabalhador, enfim, e aí por isso que ela pode cobrar um valor menor do tomador de serviço e isso acaba acarretando uma diminuição da qualidade de trabalho, tá? O conceito legal da terceirização ele foi alterado a partir de 2017. Hoje é o seguinte: terceirização é a transferência feita pelo contratante da execução de qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço, que possua capacidade econômica compatível com sua execução. Então, antigamente, a gente só podia, antigamente, leia-se, antes de 2017, né, não faz tanto tempo assim, a gente só poderia ter a terceirização de uma atividade meio e nunca de uma atividade fim. Com a mudança dessa redação, então é possível todas as atividades serem terceirizadas. Mas, né, a gente tem que deixar claro algumas observações. Então, é lícita a terceirização de qualquer atividade, somente pessoa jurídica pode ser contratada mediante terceirização, tá? Então, a contratação é da pessoa jurídica e a pessoa jurídica é que contrata a pessoa física, tá? A empresa prestadora de serviço deve ter a capacidade econômica compatível com a execução do trabalho, certo? E aqui eu deixei algumas referências para que vocês possam avaliar. Sugiro também que vocês analisem com bastante atenção os nossos slides e participem aí das atividades propostas no AVA. Até a próxima!